Shalom, queridos, graça e a paz do nosso Deus. Hoje nós falaremos sobre uma passagem muito importante, do qual eu quero analisar junto com você. Eu quero que nós venhamos a entender a grandiosidade dessa passagem, onde Jesus ele vai acalmar uma tempestade, onde os seus discípulos estarão ali totalmente desesperados. Fizeram todas as suas tentativas de resolverem o problema. Então, eles chegam para o mestre para dizer: mestre, não te importa que pereçamos? Essa passagem é muito mais do que nós imaginamos. E é exatamente por isso que escolhi hoje. Nossa base bíblica fica em Marcos, no seu capítulo 4, versos 35 até o 41. E se você ama a palavra de Deus e gosta de entender as Escrituras, esse é o canal. Se inscreva, compartilhe e seja membro e vem comigo. Leia, releia. Eu tenho certeza que muitas pessoas colocam a tempestade como algo que foi o foco principal, mas tem algo muito maior. A primeira coisa que eu quero analisar com vocês são os eventos que estão acontecendo nesse momento. Primeira coisa que precisamos analisar: tudo isso ocorre durante a noite, em um momento que é um horário mais perigoso para a navegação. Em segundo momento, Jesus estava cansado. Ele tinha pregado, ministrado a multidões. Então, ele está no momento de repouso, está dormindo, enquanto uma tempestade se forma. Os discípulos aqui, no momento em que há essa tempestade, eles se desesperam e eles acordam o mestre com uma pergunta incisiva sobre o Senhor não se preocupar com que eles venham a perecer. Bom, esse é o resumo de tudo que está acontecendo no contexto, mas iremos falar mais. Veja a sequência que eu considero o evento principal da passagem. Jesus vai repreender o vento e vai falar ao mar. Veja, ele repreende o vento e ele fala ao mar: acalme-se. O vento cessa e o mar fica calmo. A bonança é imediata. Em segundo ponto, Jesus vai questionar os discípulos por que estão com tanto medo, ou por outras versões diz: por que sois tão tímidos? E ele faz uma segunda pergunta: ainda não tem fé? Queridos, eu acho muito interessante esse contexto do qual nós criamos aqui, através desses tópicos dos quais eu criei para que a gente pudesse falar sobre esse versículo, porque a reação dos discípulos, para mim, é muito importante. Porque logo após tudo isso acontecer, eles vão dizer o seguinte: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E aqui é revelada a verdadeira identidade de Jesus. Por que Jesus, então, repreendeu o vento e falou ao mar? É isso que nós vamos falar com muita intensidade, queridos. Porque apesar de muitos pensarem de que está se tratando somente de um evento onde Jesus tinha que acalmar a natureza, é muito mais. O primeiro momento que eu quero trazer para vocês é sobre a identidade de Jesus. A passagem aqui, ela vai trazer a soberania de Jesus sobre a criação, algo atribuído exclusivamente a Deus no Antigo Testamento. Somente Deus tinha o controle sobre a natureza no Antigo Testamento. E no Novo, ninguém até Jesus tinha apresentado esse controle. Ninguém. Então, essa atribuição tão exclusiva de Deus no Antigo Testamento agora é manifestada através de Jesus Cristo na presença dos seus discípulos. Então, Jesus, ao repreender a tempestade, Jesus demonstra que ele não é apenas um mestre ou profeta, mas ele seria o Senhor, aquele que teria algo tão exclusivo e tão peculiar que somente Deus no Antigo Testamento tinha feito. E eu vou trazer aqui para vocês, não vou poder ler os versículos, mas vou citá-los para que você possa olhar na sua casa. Queridos, por que eu estou trazendo essa exclusividade da identidade de Jesus? Porque no Antigo Testamento, você vai fazer uma comparação, no pensamento judeu, controlar o mar, os ventos, como eu disse aqui, é uma prerrogativa divina. Olhe na sua Bíblia, Salmos no seu capítulo 65, versos 5 até o 8, e Salmos no seu capítulo 107,
versículos 23 até o 30. A autoridade de Jesus sobre os elementos naturais reflete a identidade divina revelada em Isaías. Leia sua Bíblia, Isaías, no seu capítulo 51, versos 9 e 10. Como nós podemos falar mais sobre esse versículo, além sobre a identidade de Jesus? Porque, veja, houve ali uma falta de confiança. Confiança em quem? Em Jesus. Os discípulos foram chamados para seguirem a Jesus, para confiarem nele. Mas em meio à tempestade, o que aconteceu? Eles foram desafiados, eles foram colocados à prova. E eles ali, tendo conhecimento sobre navegação, conhecimento de mar, porque muitos sabiam como aconteciam as coisas, eles ficaram atônitos, eles não sabiam o que fazer. Então, reconhecer que Jesus é soberano, não apenas em circunstâncias externas, em coisas assim que eram naturais, isso é essencial. Porque é exatamente isso que ia trazer o que eles precisavam, porque foi justamente o questionamento de Jesus em relação a eles. Por que sois tímidos? Ou por que estão com medo? Por que eles estavam com medo? O que eu preciso trazer aqui também, queridos, é que o medo dos discípulos, ele foi substituído por fé. E foi substituído também por reverência. Eles estavam com medo, eles estavam tímidos. E logo após Jesus repreender o vento e falar ao mar, eles não somente reconhecem, mas eles possuem agora fé e reverência. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Eles reconhecem a grandeza de Cristo. Então, esse é um ponto que eu gostaria muito que vocês analisassem. Por quê? Porque muitas pessoas pensam que a reverência está atrelada ao terror. Mas não, aqui é um reconhecimento do poder e santidade de Jesus. Eles estavam reconhecendo aquele que realmente controlava os elementos naturais. E veja como tem paralelos ao Antigo Testamento sobre esse mesmo assunto. Por isso que eu estou fazendo questão de que a gente analisasse um texto tão conhecido e tão falado. Veja em Salmos, no seu capítulo 65, versos 5 até o 8, que vai falar que Deus é descrito como aquele que acalma os mares e controla as tempestades. Veja também em Salmos 107, nos versículos 23 até o 30, se não é o relato dos marinheiros salvos por Deus em meio a uma tempestade. Veja se não é isso que está tratando. Então, queridos, nós podemos entender essa conexão daquilo que trazia a referência a Jesus com a prática de quem era Jesus naquele momento. Jesus age como Deus dos Salmos, isso indicando a sua identidade divina. Esses paralelos, queridos, eles vão reforçar, eles vão nos trazer aqui todo o conhecimento de que Jesus tem o controle sobre a natureza e não apenas sobre milagres. E tudo isso vai trazer a declaração não somente da sombra, mas de quem ele é. Essa passagem, ela traz a identidade real de Jesus. A importância não está na tempestade, não está no medo dos discípulos, mas no reconhecimento de quem Jesus é. E principalmente, quando uma pessoa vai até Jesus para externar o seu medo, para externar de que precisa da atenção do Mestre, não te importas? É como se dissesse para o Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não está observando? Não está me contemplando? Não está ali se importando com os meus problemas? De que eu venha a naufragar? De que eu venha a ser destruído? E essa timidez, queridos? Antes, os discípulos mostraram medo, covardia, falta de confiança. E depois do acontecido, quando Jesus ele repreende e acalma, eles compreendem totalmente quem é Jesus. E o que vai gerar? Vai gerar uma reverência, vai gerar ali o reconhecimento de quem ele é e até mesmo a admiração, um conhecimento profundo. E agora eles sabendo que realmente Jesus, ele pode solucionar problemas dos quais até mesmo a natureza. Nós não falamos, queridos, que existem problemas que podem ser por causas naturais. Queridos,
Problemas por causas naturais são imprevisíveis. Você não tem como evitar, muitas das vezes você não tem como remediar, como prevenir, dependendo, mas aqui nós estamos falando de um Deus que ele tem o controle daquilo que não é controlável. Nós estamos falando de um Deus que consegue impedir aquilo que jamais poderia ser evitado. Bom, mediante tudo isso, queridos, eu gostaria de trazer a todos vocês consciência, queridos, de que com certeza essa passagem, muito mais do que mostrar somente de um Deus que tem controle sobre a natureza, é mostrar a identidade daquele que te chamou. O Deus que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele lhe traz para você ter fé, para você ter confiança nele, para você andar com ele, para você bradar de que com ele nada lhe acontecerá. É claro, mediante a vontade do Eterno e o seu projeto, o seu plano. Então, por isso, queridos, eu gostaria de trazer por que Jesus acalmou a tempestade. Ele trouxe à tona sua verdadeira identidade de Deus. O Deus das tempestades, o Deus dos salmos, aquele que antes era dito como somente uma peculiaridade de Deus. No Antigo Testamento era uma peculiaridade divina e de que hoje ninguém tinha feito algo parecido. E ali Jesus mostrou de quem ele era, o próprio Deus. Que o Senhor lhe abençoe e lhe dê a paz em nome de Jesus.